Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos 16 e seguintes. E eis que, aproximando-se de Jesus, um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Santo Deus e Pai, eis tua palavra. Glorifica o teu nome. Fala através, nesta noite, usa a minha vida e fala conosco, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém e amém, Senhor. Eu vou falar nessa noite de quando uma bênção se torna maldição. Olha bem o que eu vou falar. Quando uma bênção se torna maldição. Esse jovem aproximou-se de Jesus e perguntou: Que bem eu farei para herdar a vida eterna? Primeiramente, nós percebemos que ele não tinha convicção nem certeza de ter a vida eterna. Quem pergunta é porque não sabe para onde vai. Se soubesse, não perguntaria, teria certeza da vida eterna. Primeiro aspecto aqui. Jesus aqui procura corrigi-lo porque ele chamou Jesus de bom mestre. Bom mestre pode ter muitos bons mestres. Mestre é um professor. Mestre está em Efésios 4, verso 11, os que ensinam a palavra de Deus. Então, bom mestre pode ser qualquer pessoa que seja mestre e seja um bom mestre. Então Jesus perguntou-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Ou seja, você reconhece que eu sou Deus? Na leitura da palavra, extraímos isto. Você está reconhecendo com quem você está falando? Evidente que não. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, Jesus disse. E ele perguntou: Quais mandamentos? Então o Senhor disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus aqui citou alguns dos mandamentos do decálogo, que são os 10 mandamentos. Ele não citou todos de propósito. Veja bem agora. O jovem respondeu: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E Jesus disse: Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Agora sim,
vamos desenvolver a palavra. Esta foi a introdução. Por que Jesus não falou todos os mandamentos? O primeiro dos mandamentos é este: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Jesus não citou. Mas Jesus citou os outros e não este. Porque exatamente este é o que o jovem não cumpria: amar ao Senhor de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Esse ele não cumpria. Jesus sabia que ele cumpria estes demais aqui. Porém, ele era falho ao amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus, como na verdade conduziu ele para ver se ele reconhecia o seu erro, mas ele aguardou a pergunta do jovem, e o jovem perguntou: o que me falta ainda se eu observo estes? Veja que Jesus aqui foi extremamente delicado com ele. Jesus disse para ele qual é o Deus dele. Jesus disse: se queres ser perfeito, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Mas vem e segue-me. Para seguir Jesus, é preciso amar a Deus em primeiro lugar. Ouça bem isto. Para servir a Jesus, nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. E é evidente que ao próximo como a nós mesmos, porque noutra passagem bíblica, Jesus diz assim: quando um fariseu perguntou para Jesus qual dos mandamentos é o mais importante, então Jesus respondeu: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o segundo é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus arremata: destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Lembraram deste texto? Este texto é claro na Bíblia. Destes dois. Então, veja bem, os mais importantes, ou o mais importante, que é amar a Deus, ele não amava, porque ele amava o dinheiro em primeiro lugar. Jesus não disse claramente para ele assim: olha, o teu Deus é o teu dinheiro. Mas Jesus disse noutras palavras: tira o teu Deus, com letra minúscula, do teu coração, vem e segue-me, porque deves amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E na verdade, Jesus estava dizendo para ele: você tem um ídolo na tua vida. O teu ídolo são as tuas propriedades, é o teu dinheiro. Compreenderam bem, irmãos? Então, agora vamos aplicar nas nossas vidas. Vamos fazer a aplicação agora? Veja, muitas vezes nós não temos uma imagem de escultura na nossa casa. Não temos mais, graças a Deus. Nem um crucifixo com um Cristo morto pendurado, não temos. Mas podemos ter inumeráveis ídolos nas nossas vidas. Compreendeu o que eu estou dizendo? Um desses ídolos, por exemplo, se chama trabalho. Presta atenção, hein? Trabalho. Senhor, me dá um trabalho bom. Senhor, eu quero ganhar bem. Senhor, eu quero uma profissão boa. E Deus dá. No que Deus dá aquela profissão boa, você começa a amar mais a tua profissão, mais o teu emprego, do que a Deus. Você começa a dedicar tempo exclusivo à tua profissão e
se esquece de Deus. Nós notamos isto, não vamos de forma alguma citar exemplos de maneira alguma, mas nós vivemos isto aqui. Pessoas que pediram a bênção de Deus e a bênção se tornou em maldição, não por causa de Jesus, mas por nossa causa. Quando começamos, eu não posso ir no culto porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso ir à igreja porque eu tenho obrigações a cumprir. Ou então, eu tenho que fazer um relatório exatamente na hora do culto. Então eu não posso ir no culto porque eu tenho uma obrigação. Eu tenho um trabalho. Eu tenho que estudar. Eu tenho que preparar o que eu vou apresentar. Está compreendendo o que eu estou dizendo, amados? Isso se torna, assim como a riqueza era para este jovem, o Deus com letra minúscula na vida dele, esse trabalho, para nós, se acontecer isto, ele é um Deus com letra minúscula nas nossas vidas. Outra vez, o nosso Deus pode não ser isso, mas pode ser outra coisa. Pode ser as amizades. Mas agora, à noite, eu tenho um compromisso, eu preciso ir no clube com as minhas amigas, com os meus amigos, eu tenho reunião marcada lá, então eu não posso ir, cai bem na hora que eu não posso ir. Aquilo se tornou o quê? Um Deus, um ídolo na vida da pessoa. Outros ídolos podem ser enumerados aqui. Eu preciso reformar minha casa, a minha casa está deteriorada, eu preciso pintar, sou eu que tenho que fazer, eu não tenho tempo, então eu não vou. Para que eu vou na igreja? Eu já conheço Jesus, eu fico em casa, eu leio a Bíblia, eu oro sozinho. Se você é membro da igreja, você é membro do corpo, e o corpo chama corpo de Cristo, na qual é formado por muitos membros. 1 Coríntios 12, 27. Um só membro não é o corpo. 1 Coríntios 12, 14. E Jesus morreu por sua igreja. A igreja é sim, Cristo é sim, igreja também é sim. Outra coisa, nós devemos estar submissos às autoridades espirituais que o Senhor constituiu. E quais são elas? Efésios 4:11. E Deus deu uns para apóstolos, que foram os fundadores, que foram os que lançaram o fundamento da igreja. Mestres, pastores, evangelistas. Então, Deus deu na igreja liderança. Então, como pode ter liderança alguém que está lá em casa? A quem ele responde? A quem ele se sujeita espiritualmente? Na igreja, são feitos batismos no nome do Senhor. Uma pessoa sozinha vai batizar quem? Na igreja, nós temos a realização da Santa Ceia do Senhor. Uma pessoa sozinha, como ela pode realizar a ceia do Senhor? Nem ministro da palavra ela é. Na igreja, recebe a orientação bíblica: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, o que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Na igreja são ordenados pastores, evangelistas e diáconos, porque os apóstolos somente foram os 12 apóstolos que viveram com Jesus e foram testemunhas da sua ressurreição. A Bíblia diz isso, Atos 1. Tem muita gente se intitulando de apóstolo, mas não são apóstolos do Cordeiro, entenderam? Se intitular apóstolo pode ser da igreja que ele fundou, mas não
apóstolo de Cristo no sentido estrito da palavra, que foram aqueles que viveram com Jesus e foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Muito bem. Então este homem, este moço, estava em falha para com Deus. Este moço, na verdade, ele disse que cumpria os mandamentos, mas o primeiro deles ele já falhou. Porque o primeiro dos mandamentos é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque temos tempo para tudo e não temos tempo para Deus. A nossa devoção pessoal também deve ser exercida. Nós devemos ler a Bíblia diariamente, pelo menos um texto da Bíblia, pelo menos meditar num versículo da Bíblia, todo dia num versículo diferente, buscando a face de Deus. Devemos orar a Deus e buscar a face de Deus, e invocar seu santo nome e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter intimidade contigo, eu quero que aonde eu estiver, o Senhor esteja junto comigo. O que eu fizer, o Senhor esteja junto comigo. Eu vou viajar, Senhor, viaja comigo. Senta aqui, por favor, vai comigo viajar. Eu estou em casa, Senhor, fica comigo. Temos feito isso ou temos colocado outros afazeres na frente de Deus? Marta e Maria. Marta era uma mulher excepcional, era crente, mas Maria tinha algo mais. Maria não se sujeitou a fazer as obrigações da casa na hora que Jesus estava lá. Na hora que Jesus estava lá, ela disse: a minha escolha é ficar aos pés dele e ouvir a palavra dele e aprender com ele, porque eu quero ter comunhão com ele. Você tem gasto, nós temos gasto tempo com Deus diariamente? Assim como temos tempo para assistir televisão, para ver o WhatsApp, para visitar amigos, para visitar parentes. Muitas vezes, o nosso ídolo é um filho, é uma filha, sabia? Muitas vezes, o nosso ídolo é um carro. Muitas vezes o nosso ídolo é onde o nosso coração está em primeiro lugar. Onde o nosso coração está em primeiro lugar? O nosso coração deve estar em Deus em primeiro lugar. E as atitudes nossas comprovam onde está o nosso coração. Onde está o teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã? Pensa nisto. Que nessa noite a palavra entre no teu coração, no teu espírito, para você meditar seriamente nisso e dizer: realmente, eu quero ter o meu coração em Deus. Sabe por quê? Porque você não precisa ficar orando 24 horas por dia, mas você pode estar em comunhão com Ele 24 horas por dia. Você pode estar junto com Ele, querendo a presença dEle, e necessariamente falando com Ele aonde você estiver. Entendeu? Ele é extremamente inteligente, extremamente psicólogo, extremamente médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aleluia. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Oh, glória a Deus. Então nós precisamos nesse momento começar a colocar o nosso coração mais em Deus. Imagina você, uma pessoa, se ela morre e ela apresenta-se na presença de Deus e Jesus diz: você não vai poder entrar no meu reino, porque você tinha um ídolo. O teu ídolo era o dinheiro, o teu ídolo era o trabalho, o teu ídolo era a tua ocupação. E muita gente tem como ídolo a si próprio. Só pensa em si. Só pensa em si mesmo. Não pensa em Deus, não pensa no próximo, não pensa em nada. Fica só adstrito e restrito na sua pessoa. Tudo. A pessoa é egocêntrica. Nós não podemos ser egocêntrico. Nós temos que ser cristocêntrico. O que é isso? O que significa egocêntrico e cristocêntrico? Egocêntrico é quando o nosso eu
está em primeiro lugar. Entenderam o que eu estou falando, né? Cristocêntrico é quando Cristo está em primeiro lugar. Muitas vezes entramos em dúvida, não sabemos o que fazemos, então falamos com amigos, falamos com parentes, consultamos pessoas. Por que não consultar o Senhor e dizer: Senhor, o que eu faço agora? Coloca em mim sabedoria, Senhor. Quero eu fazer a tua vontade, Senhor. Não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Senhor, me perdoa de tanto tempo que eu gasto com coisas que não é o Senhor. Aleluia. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero te chamar de Pai amado. Eu quero como te abraçar, Senhor. Eu quero sentir, ó Deus, a tua presença na minha vida. Eu quero fazer como o apóstolo João. Ele reclinava o rosto no teu peito, porque ele tinha intimidade contigo. Ele era teu amigo de verdade. Eu quero ser teu amigo de verdade. Eu quero que tu sejas meu amigo de verdade. Aí Jesus arrematou, terminando, olha, já passou, né? Veja bem, Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E é verdade, porque o rico só pensa em dinheiro. Está entendendo? E o dinheiro só pertence a este mundo, mas a vida eterna é para sempre. Aleluia. Não é para este mundo somente, mas neste mundo podemos ter abundância de vida, vida abundante, podemos ter paz com Deus, podemos ter refrigério em Cristo Jesus, porque Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância aqui não é só dinheiro, mas é qualidade de vida. Aleluia. Quantos que por causa do seu Deus com letra minúscula não dá atenção, marido para esposa, esposa para marido, pais para filhos, filhos para pais. Por quê? Porque o Deus que está encronhado ali dentro, que se tornou o ídolo na vida da pessoa, está ocupando o primeiro lugar. É hora de refletir, igreja, porque queremos estar naquele grupo quando ele diz: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Oh glória. E não naquele que ele diz: não vos conheço, apartai-vos de mim. Queremos estar no grupo: vinde benditos do meu Pai. Tomai por herança aquilo que Ele preparou desde a fundação do mundo. Veja bem. Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, Jesus diz: ouça. Porque todos têm ouvidos, mas nem todos ouvem. Tantas e tantas vezes nós escutamos. Ah, você escutou o que falou tal repórter? Você escutou o comentário que está em Pederneiras? Olha, escutou. Escutar muitas vezes entra aqui e sai ali. Ouvir é receber. Ouvir é dar crédito. Puxa, isto é verdade. Jesus está falando comigo nessa noite. Está dizendo para mim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Aleluia. É isso que Ele ama, é isso que Ele enxerga, é isso que Ele vê. Ele vê o nosso interior. Ele não vê a nossa religiosidade. Religiosidade não significa estar na igreja. Religiosidade significa: olha, eu estou cumprindo com isto e mais aquilo, então está tudo bem. Não, isso é religiosidade. É maneira de vestir, é maneira de se portar, é maneira de se conduzir. Religiosidade não serve para nada. Os fariseus diziam: nós temos a lei, a Torá, nós obedecemos,
Nós sacrificamos, então está tudo bem conosco. Não. Deus está olhando o interior de cada um. Por isso ele usou Samuel para dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Olha só, quando a gente vem no culto, a gente vem para ter contato com Deus. Ele está aqui presente pelo Espírito Santo. Ele está presente pela palavra que está sendo ministrada. Ele quer que entendam o que está sendo dito, compreenda aquilo que está sendo ensinado. Por quê? Porque foi Ele que constituiu os pastores. Foi Ele que constituiu os oficiais da igreja para ministrar a palavra e ministrar as ordenanças, batismo e ceia. Louvado seja Deus. Amados, com o coração cheio da presença de Deus, eu digo: reflita nesta noite e comece a ter mais comunhão com o Senhor, mais intimidade com o Senhor, buscando a face do Senhor, falando com Ele, não meramente repetindo orações, mas conversando com Ele. Senhor, eu quero ter essa comunhão contigo. Eu quero fazer como João fez. Ele reclinava o rosto, a cabeça no peito de Jesus, e Jesus permitia. Eu quero ser como aquelas criancinhas que corriam no colo de Jesus, e Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino de Deus.